Starship 35 faz teste estático e o voo 9 do maior foguete do mundo pode acontecer em 2 semanas. Concorrente da Starlink faz primeiro lançamento e quem sabe tem internet no seu Amazon Prime. E astronautas chineses retornam para a Terra de forma impactante e tripulante pode ter se machucado feio. Essas e outras notícias você acompanha no Space Orbit News. Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit News, o seu jornal espacial que é pago para fazer propaganda da NASA e do Ocidente. Só não sabemos em qual conta está caindo o dinheiro, mas um dia a gente descobre. E o Starship definitivamente voltou para o radar dos fogueteiros depois que a SpaceX realizou um teste estático na planta de Messi, pertinho de Starbase, no estado do Texas. Tivemos a ignição de apenas um motor, sendo a nível do mar, que era para testar uma queima realizada no espaço. Isso abre de vez a possibilidade de vermos o Chip 35 e o Booster 16 voarem muito em breve, tanto que os rumores já apontam para o lançamento no dia 9 de maio, mas apostamos que deve rolar apenas para metade do mês. Claro que ainda temos que esperar a licença de voo emitida pela FAA sair, mas isso se tornou o menor dos problemas desde que Musk se enfiou no governo do Laranjão. Porém, ainda resta sabermos como a SpaceX resolveu o problema da ressonância. Relembrando, caso você more na Coreia do Norte, os 2 últimos voos do Starship deram ruim com explosões catastróficas com direito a chuva de detritos no chamado Golfo da América. A treta é causada pela falha de tubulações que alimentam os Raptors, em especial os para o vácuo, que começam a vibrar à medida que o propelente vai baixando no tanque de oxigênio líquido. Este efeito vai sendo ampliado até causar a ruptura das soldas ou mesmo a ejeção dos motores, como vimos no voo 8, algo bastante surpreendente para um projeto que estava evoluindo muito bem até chegar à versão 2 do veículo. E mais uma falha nessa altura do campeonato não é um game over, mas não tem muitos continues sobrando para a empresa de Elon Musk, que vai começar a ter problemas com a NASA, que já gastou alguns bilhões no projeto para fazer a variante lunar. Mas pelo menos nesse lançamento veremos a primeira reutilização de um Super Heavy, o que pode ser um marco de reusabilidade, afinal pousar um foguete é muito difícil, porém fazê-lo voar de novo é ainda mais. Como dizem os amigos da aviação, um bom pouso é quando a aeronave chega em solo, mas perfeito mesmo é poder reutilizá-la depois. E pode ir tirando o seu foguetinho da chuva, achando que o Booster 14 vai ser capturado pela torre, pois a expectativa é que joguem o veículo de 70 metros no mar para ver se quica. Brincadeiras à parte, a ideia é testar como o Super Heavy se comporta durante o retorno, e principalmente se vai aguentar o tranco e sem entupir os motores. Então não vale a pena arriscar um pouso neste momento, então levar para o mar e fazer um retorno controlado é uma forma de acumular experiência para voos futuros, que serão muito mais focados em reusabilidade. E você pode até achar que é bobeira, ainda mais por o Falcon já ter boosters com mais de 25 voos, porém o carro-chefe, ou o foguete-chefe da SpaceX no caso, começou exatamente da mesma maneira, com um pouso aqui e outro lá, fazendo uma única reutilização. E se você quiser ir com a gente neste lançamento histórico, entre em contato com a Gira Mundo Sonhos pelo link na descrição, que você vai ter uma experiência única de ver o maior foguete do mundo voar a apenas 6 km de distância. E será que o Starship vai ser lançado mesmo em maio ou está mais para agosto? Agosto de Deus! Deixe nos comentários, pois mais importante que o Starship é a sua participação na treta que rola aqui embaixo. Desenvolver um foguete ou uma espaçonave é realmente uma tarefa complicada, pois mais do que esforço você precisa de conhecimento, principalmente na área de programação. Todos os sistemas necessários para o funcionamento e lançamento de um veículo espacial precisam de códigos que podem significar um sucesso histórico ou milhões de dólares em prejuízo. E você pode se preparar para vencer esses desafios com a Alura, que é uma escola online de tecnologia que possui cursos e formações em diversas linguagens de programação, assim como UX Design, metodologia ágil e inteligência artificial. E a parte boa é que você tem acesso a toda a plataforma fazendo a sua matrícula, que vale por um ano inteiro. Então você pode fazer no seu ritmo e se adaptar ao seu cronograma maluco de trabalho, balada e soneca. Então use o link na descrição para ter 15% de desconto com a Alura, e assim você vai programar o seu próprio universo e desenvolver a sua carreira para alcançar as estrelas. E aproveita que dá para parcelar, então não vacila, pois conhecimento ninguém tira de você. E vamos para o bloco de notícias curtas como seu salário no fim do mês. E a Blue Origin do querido Jeff Bezos testou o segundo estágio do seu foguete não mais imaginário New Glenn, sendo uma etapa fundamental para que o segundo lançamento aconteça ainda no verão americano. Os 2 motores BE3U, que se você falar 3 vezes rápido Bezos aparece na sua frente, foram ativados para queimar hidrogênio e oxigênio líquidos, gerando ultra poluidor e tóxico monóxido de dihidrogênio, que todo mundo que entra em contato ou bebe morre algum dia. Você acredita nisso? Mas voltando ao
teste, a ignição saiu como esperado e a empresa da peninha azul ficou feliz e pimpona, ainda mais que conseguiram subir a potência dos motores, o que é sempre bom. O que não deixou a animação ser maior foi outro tanque, só que de testes, que foi visto dentro de um dos galpões com um baita de um amassado. E não é que o motorista era um barbeiro, mas isso é relativamente comum de acontecer em tanques de foguete, visto que tem muita variação de pressão na parte interna e as paredes são muito finas. O próprio Starship sofre com esse efeito, mas ao repressorizar ele volta à forma original, e isso nunca foi um problema até então. Claro que não sabemos se esse é exatamente o mesmo caso do New Glenn, mas na pior das hipóteses podem precisar substituir este tanque que seria usado em um voo futuro, mas eu chamaria o Tião funileiro que com um maçarico de acetileno e uma tonelada de massa conserta qualquer coisa. E a China resolveu que vai distribuir algumas amostras do solo lunar coletadas na Chang'e 5 com universidade de vários lugares do mundo, inclusive com 2 americanas. E será que vai rolar taxa para poder entregar? Mas quem sai ganhando é a ciência, permitindo que pesquisadores do Japão, Alemanha, França, Reino Unido e do Paquistão consigam descobrir e confirmar que a China é a dona da Lua. Pelo menos foi o que o roteiro me mandou dizer, então se a China falou, é verdade. Brincadeiras à parte, os quase 2 kg de material coletados em 2020 vão ajudar a entender melhor a geologia do nosso satélite natural, que por mais que esteja aqui bem pertinho e bem visível, a gente conhece muito pouco ainda, principalmente sobre a sua formação. E lembra do astronauta americano que passou mal durante o retorno com a Soyuz nas últimas semanas? Alguém segura esse velhinho, porque Dom Petit diz que já está recuperado e pronto para ir para o espaço mais 1 ou 2 vezes para ficar um tempo na Estação Espacial Internacional. E recomendamos que a família de Dom leve ele para passear, curtir os netos e por aí vai, porque haja vontade de ficar em órbita. Mas eu não duvidaria que ele conseguiria, visto a sua experiência e físico ótimos, mesmo com 70 anos. E ele ainda tirou sarro dizendo que o astronauta John Glenn voou com 77, com a diferença que ele não ficou 6 meses em missão. E não seria uma má ideia que Petit voltasse, pois as imagens que este cara consegue tirar do espaço são simplesmente espetaculares. E sabe quem vazou? O tanque da Psyche, aquela espaçonave que vai visitar um asteroide de mesmo nome, que está repleto de metais preciosos como ouro, platina e por aí vai. Mas a NASA agora investiga por que a pressão do combustível caiu, o que afeta o desempenho por utilizarem 4 motores elétricos de efeito Hall, que aceleram íons de xenônio para gerar propulsão. A linha utilizada teve uma queda de 10 psi, saindo de 36 para 26, o que pode indicar algum vazamento, mas a equipe do projeto vai desligar os motores para realizar uma investigação e decidir se vão mudar para a linha de backup. Pelo menos a missão não deve ser afetada por enquanto, pois é possível manter a trajetória até metade de junho, então nada de pânico. A Psyche está nada menos do que 238 milhões de quilômetros da Terra, o que é a mesma distância que você consegue chegar da Morena, e se tudo correr bem, com a espaçonave claro, ela deve alcançar o asteroide em 2029 e estudar o que poderia ter sido um núcleo de um possível planeta do sistema solar. E no fim das contas, o Brasil que estava certo, se os americanos tivessem frentista no posto, esse vazamento não teria acontecido. Viu como a gente está mais evoluído? E vamos relembrar os lançamentos que aconteceram nos últimos dias, e por incrível que pareça não foi só Falcons. Mas começando com ele, o famoso Dalton 9 que partiu em 24 de abril com a Starlink Grupo 674, ajudando a melhorar a constelação de internet da SpaceX para que você fique conectado até lá na ponte que partiu. O voo deu bom e o booster voltou para a balsa sem surpresas para o desânimo da galera que curte um cabum. Passando para a China, um Long March 3B/E partiu com a Tianlian 205, com satélite de telecomunicações e retransmissão de dados para uma órbita geoestacionária. E até onde sabemos tudo deu certo, pelo menos para o foguete que chegou ao destino. Só não sabemos dos restos que provavelmente caíram em algum vilarejo próximo. Esse Long March foi lançado do Centro de Lançamento de Satélites de Xinjiang, localizado na província de Sujuan, que é o nome que se dá quando você fica vários dias sem tomar banho. Márcio Rashkovsky. Perdão, eu tenho alergia a cheiros fortes. E voltando para as terras estadunidenses, o Falcon 9 subiu de novo com mais uma Starlink, a do grupo 12-23, e adivinha só, deu bom de novo, assim como o pouso. Então bora seguir com a lista. Seguindo com a ponte aérea com a China, no dia 28, outro Long March, agora o 5B/YZ2, e olha esse nome, partiu com a Satnet LEO Grupo 3, que é a versão da Starlink da Temu. E este é aquele foguete que vira e mexe e quer cair aleatoriamente no mundo, um verdadeiro bingo espacial. Mas dessa vez a trajetória do booster foi suborbital e acabou virando casa de peixe, para nossa sorte. E a missão deu bom e a Starlink vermelha segue crescendo firme e forte. E de volta à terra do Jusan, outro Falcon 9 partiu para uma órbita terrestre baixa, levando, adivinha só, mais satélites da Starlink. O lançamento aconteceu na Califórnia, na estação da Força Espacial de Vandenberg, que por incrível que pareça estava com um tempo maravilhoso e sem neblina. E o último parágrafo foi só para ajudar o editor a pôr umas imagens do voo.
e você já sabe que deu bom e o pouso também. E a Amazon finalmente fez o primeiro lançamento operacional da sua constelação concorrente da Starlink, chamada de Kuiper, e que teve 27 satélites enviados a bordo de um Atlas V na variante 551. O voo foi atrasado em quase um mês, depois de um scrub devido a tempo ruim e agenda cheia no Cabo Canaveral, mas vimos uma excelente performance dos motores RD-180 e os 5 boosters laterais do Atlas, que são um show à parte. Uma pena que conseguimos ver imagens e telemetria apenas do primeiro estágio, com a transmissão sendo cortada na fase orbital por motivos desconhecidos. O excesso de segredo pode ser explicado pela recente parceria entre a Amazon e a L3 Harris, que querem moldar os satélites para que fiquem dentro dos padrões que o governo e militares possam usufruir dessa liberdade e democracia. E achou que era para você ter no seu Amazon Prime, né? Pode até ser, mas milicos e burocratas adoram torrar dinheiro com projetos como esses, pagando os valores exorbitantes para manter a soberania americana. E o mesmo vale para Starlink, que tem a Starshield, a versão institucional do serviço de internet, que na prática é só para saber se o grande líder está tirando caca do nariz nas horas vagas. E voltando para os lançamentos, você nem vai acreditar o que foi lançado no dia 28 também, mais um Falcon 9 com a missão Starlink, agora do grupo 12-10. Fica o destaque para o booster novinho em folha, que estava branquinho e alvejado, mas recebeu uma coifa sofrida de suja, tudo para economizar 6 milhões de dólares. E isso parece um bom acordo. Eu aceitaria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. O voo aconteceu dentro da normalidade e o pouso rolou na balsa drone da SpaceX, que estava lá nos cafundós do Oceano Atlântico, sujando o booster Zero Bala. E fica aqui o destaque de que 7 dos 8 lançamentos que relembramos até então são para constelações de internet, com 2 empresas distintas e uma estatal, então podem se preparar que nos próximos meses essa lista vai aumentar ainda mais, assim como as opções de conexão via satélite. Já na manhã do dia 29, tivemos o voo da bomba do Vega, quero dizer do foguete Vega, aquele que provém muitas emoções a espectadores e equipes e principalmente quem está pagando pela carga. Dessa vez, a vítima foi a Biomass da Agência Espacial Europeia, uma missão para estudos da Terra, principalmente para a topografia e altura das florestas, assim como a biomassa, por isso o nome. E claro que não seria o Vega se não desse uns sustos, pois a trajetória e velocidade deram uma descolada do esperado, mas que depois foi recuperado, o que pode, pelo menos em tese, diminuir a vida útil do equipamento. De qualquer forma, o foguete partiu chutado da Guiana Francesa, aqui do lado do Brasil, e atingiu uma órbita heliosíncrona a cerca de 1.250 km de altitude. E o pouso fez splash na água mesmo. E este não é lançamento, ou até pode ser a depender da sua interpretação, pois a Shenzhou 19 voltou para a Terra depois de 181 dias na Estação Espacial Chinesa, trazendo 3 taikonautas a bordo. A Soyuz do AliExpress fez uma descida relativamente tranquila até a abertura do paraquedas, até começar o conhecido balança-caixão, devido a instabilidades causadas pelo vento. O impacto no solo acabou tendo muita velocidade horizontal e vimos a espaçonave rolar por uns bons metros após o toque, o que deve ter sido tão confortável quanto um passeio em uma máquina de lavar roupas. E não se impressionem pela fumaça, pois ela é causada pela atuação dos retrofoguetes, o que seguram a bronca da pancada e mesmo assim o esforço é enorme. Já vimos isso acontecer na Shenzhou 16 anteriormente e claramente não foi nada confortável para a tripulação nos dois casos. A retirada dessa missão demorou quase 1 hora para ser iniciada, com o comandante aparentando boa forma, mas a conta deve ter sobrado para Song Lindong, que já mostrava desconforto ao ser colocado na cadeira. Após dar entrevista e dizer como a China é maravilhosa, o taikonauta não conseguiu disfarçar o incômodo, mas ainda conseguiu dar uns high fives para a galera das equipes de resgate. E haja gente, viu? E parecia que ia ser tudo de boa, mas Song pôs a mão no rosto e agarrou forte na cadeira, assim como você segura o PQP do maré a turbo do seu pai quando vai dar uma volta com ele. As caras e bocas permaneceram até não termos mais visão, e é claro que a informação oficial que saiu é que estavam todos bem, o que é a mais pura verdade se a sua denominação de bem for estar vivo e não necessariamente inteiro. A terceira tripulante, Wang Haoze, também foi retirada em seguida e parecia muito bem, obrigado, mas continua o histórico de lesões e incidentes em espaçonaves sino-russas. E calma que ainda tem mais um lançamento, e acredita que não é um Falcon e nem Starlink, mas sim o Alpha da Firefly, um foguete de 1 tonelada de capacidade de carga que partiu de Vandenberg, na Califórnia. A missão, chamada de Message in a Booster, uma clara referência à música do The Police, partiu normalmente com os 4 motores River queimando querosene e oxigênio líquido. E tava meio ruim de ver porque a neblina tomou conta, mas depois a transmissão seguiu com a câmera térmica e melhorou demais. Com a velocidade subindo, chegou a hora de separar os estágios, e levaram separar bem ao pé da letra, pois ao que tudo indica a tubeira bateu no booster e foi para o espaço, literal e figurativamente. Vimos pedaços do foguete voando para todo lado, com o primeiro estágio provavelmente explodindo em seguida. O motor continuou funcionando e o controle de atitude conseguiu corrigir a orientação e evitar que saísse rodopiando, o que foi realmente
realmente incrível. A Firefly continuou a transmissão ao maior estilo de ninguém tá me vendo e fingiu normalidade, mesmo sem um pedaço muito importante faltando do seu veículo. Ainda chegaram a falar que chegou em órbita e tudo mais, mas depois de algum tempo corrigiram a informação, falando que a altitude tinha ficado baixa. E logo depois veio a correção da correção, informando que a velocidade orbital não foi atingida e a carga da Lockheed Martin foi perdida. Pelo menos era um teste de uma plataforma de satélites, então não é nada estupidamente caro, mas ficou muito feio para a Firefly, que conseguiu pousar na Lua de primeira, porém continua batendo cabeça com seu foguete que concluiu apenas 2 missões com sucesso, acumulando falhas totais e parciais nas demais. Agora a empresa e a FAA vão fazer uma investigação para ver o que rolou e fazerem as correções necessárias para que um novo voo aconteça, quem sabe ainda neste ano. E no fim das contas podemos concluir que o foguete Alpha é na verdade um grande beta. Acompanhe o cronograma dos lançamentos espaciais pelo nosso aplicativo gratuito Quando Lança, disponível nas lojas do seu celular. Acesse a loja do fogueteiro em spaceorbit.com.br e conheça nossa linha de miniaturas e trajes espaciais e monte uma base de lançamentos na sua casa. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar curtindo as nossas notícias boas, carregadas de piadas ruins e comentários ácidos. E vê se entra para o Clube dos Fogueteiros a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos, além de me ver com 20 quilos a menos e um passado distante. Então beijo no seu coração e até mais. Tchau. Nossa, que sede. Cuidado, isso é monóxido de hidrogênio.